Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Linha de Frente na programação da Jovem Pan, mais um Linha de Frente deste fim de semana e hoje em um especial. Falaremos aqui sobre os 116 anos da imigração japonesa no Brasil. Para isso, reunimos aqui um time de primeiríssima linha. A presidente da administração do Museu Histórico da Imigração Japonesa, Lídia Yamashita, o cineasta Mário Okuhara, um dos diretores da Associação Okinawa, Eiki Shimabukuro, e o professor de Relações Internacionais, sempre aqui conosco na Jovem Pan, Alexandre Uehara. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para esse programa especial. Estou muito feliz de contar com todos os senhores e a senhora para esse assunto tão legal que é o da imigração japonesa. Apesar de ser um assunto tão importante, ainda é pouco repercutido na nossa mídia, apesar de uma contribuição histórica importante, relevante, que os japoneses trouxeram ao nosso Brasil nesses últimos 116 anos. A gente vai passear aqui sobre muitos assuntos que envolvem a imigração japonesa, a participação dos japoneses no Brasil. E eu gostaria de começar essa rodada com a Lídia. Lídia, que é presidente de administração lá do Museu Histórico da Imigração Japonesa, para entender já um pontapé inicial aqui, o porquê tivemos a imigração japonesa. O que acontecia naquele momento que levou essa imigração, que trouxe aí os japoneses para o Brasil. Lídia, bem-vinda. Então, obrigada hoje, pela oportunidade. Os japoneses vieram, na verdade, para preencher a mão de obra necessária para as fazendas de café, na época que o Brasil, até hoje, é um grande produtor de café. E após a abolição da escravatura, entraram imigrantes estrangeiros, europeus. Mas após essa saída dos europeus das fazendas de café, necessitando de mão de obra, então foi convidado também a imigração japonesa. E o Japão, então, naquela época, estava também necessitando de alimentos no país inteiro. E então também entra nesse processo de tentar a emigração, que é enviar pessoas para trabalharem em outros locais. E foi assim que, através de contratos com fazendas de café, que vieram os primeiros imigrantes japoneses. Tanto é que o estado de São Paulo é o local onde tem mais imigrantes japoneses, porque São Paulo era o grande produtor de café na época. Quer dizer, uma questão intimamente ligada já inicialmente ao trabalho, Alexandre, nosso professor de Relações Internacionais, conta pra gente aí o cenário mundial naquele momento, em especial do Brasil e do Japão. Como a Lídia mencionou, essa imigração veio porque o Brasil precisava, mas eu vejo que tem, assim, no contexto mais amplo, uma complementariedade, O Japão, no finalzinho do século XIX, já passava por um momento de tentativa de reintegração vamos dizer, às relações internacionais. O Japão passou durante mais de 200 anos fechado, E aí o Japão percebeu, então, que tinha necessidade de se reinserir nas relações internacionais. E começa aí com a restauração Meiji, com todo um processo de tentar revigorar a posição do Japão no mundo. E já no finalzinho, dentro desse processo todo, o Japão acabou se envolvendo em alguns conflitos internacionais. Teve uma guerra com a Rússia, teve uma guerra com a China, que o Japão saiu vitorioso. Aliás, o Japão foi o primeiro país asiático a vencer uma guerra contra um país ocidental, que aquilo foi um choque para o mundo, Porque, assim, o mundo, quando a gente pensa em relações internacionais, o mundo está focado em Europa, Estados Unidos. E quando um país asiático vence um país ocidental, que no caso é a Rússia, aquilo foi um choque, Mas esta vitória fez com que o Japão tivesse que usar muito dos seus recursos. Então, no finalzinho do século XIX, o Japão estava numa situação econômica bastante complicada. E como a senhora Lídia mencionou, o Japão tinha dificuldades, inclusive com a sua própria população. E aí o governo japonês passa a incentivar a imigração, a saída, e aí alguns vão para Hawaii, por exemplo, para o Havaí, que é a primeira imigração japonesa, exatamente nesse processo de tentar aliviar a pressão interna do Japão e levar a população para o exterior. E aí sim há uma coincidência do Brasil precisando de mão de obra, pela expansão da cafeicultura, a saída dos imigrantes europeus aqui do Brasil, o Japão precisando de colocar pessoas
nos outros países e o Brasil precisando de mão de obra. Isso leva a uma convergência. Acho que a história interessante do Brasil e Japão é que uma complementariedade muito grande em vários momentos. E essa foi talvez um dos primeiros momentos de complementariedade. Interessante, né? Como deu match a necessidade do Brasil naquele momento com a necessidade japonesa de que seus naturais fossem para outros países. Agora, senhor Eiki, eu quero entender. Chegaram os japoneses no Brasil, naquele cenário, já com a ideia de trabalhar na lavoura, na cafeicultura e a adaptação. Quais são os registros assim de queixas dos japoneses em relação à adaptação aqui no Brasil? Foi a alimentação, foi o clima, foi a cultura? Quais foram os desafios dos japoneses quando pisaram o pé aqui no nosso Brasil? Um país totalmente diferente, né? Cultura, língua e tal. E no início, então, como o professor falou também, o Japão está precisando de exportar a gente e o Brasil está precisando de importar a gente, né? Sim. E no início, parece que até fazendeiro pagava uma parte de passagem e o Brasil pagava parte de passagem para os japoneses virem para cá, né? Os imigrantes. E, então, primeiro, no início foram para, a maioria, né? Foram para fazenda de café, substituir mão de obra escrava, né? Que o Brasil tinha abolido a escravatura, né? Mas a propaganda no Japão não era isso aí, né? Não era para substituir mão de obra escrava. Era para ganhar dinheiro em pouco tempo e voltar para o Japão, né? Então, para eles foram um choque, né? E, inclusive, teve uma surpresa. Uma surpresa. E algumas fazendas, como que chama? Empregados ficavam com... Armado para vigiar como se fosse escravo mesmo, né? E muitos... Porque já estavam também viciados ali, período já muito próximo do fim da escravidão, né? E com isso, muitos, né, japoneses e tal, fugiam das fazendas à noite, né? Sim. Abandonando. Que interessante, hein? E aí, Mário? É muito interessante o seu Eiki falar sobre isso, porque assim, a gente está falando no aspecto de contexto. Agora eu vou trazer um pouco mais próximo, porque isso aconteceu com os nossos familiares. Sim. Então, aconteceu com meus avós, né, e tudo mais. Por exemplo, no caso da minha família, eu vou falar uma parte, chegou em 1928. Então, assim, é o que ele acabou de falar. Vieram aqui prosperar. Só que existia aqui uma propaganda e a realidade não foi bem isso. Então, houve assim, tem muita coisa para se falar nessa questão toda. Nem todos conseguiram o sucesso que é configurado nos livros de história. Eu acho que essa parte do sofrimento, dos percalços, é o que está acontecendo hoje nessa revisão histórica. Então, assim, eles queriam voltar para o Japão, prosperar, juntar o dinheiro, para voltar para sua terra natal. Então, essa é a história de todas as famílias, né? Sim. A gente fala da parte histórica, dos acordos diplomáticos, da questão toda, mas a gente fala no núcleo familiar, é isso, você vai para você ter uma vida melhor quando voltar. Mas sempre a história da imigração não acontece dessa forma. Existem percalços que a gente vai poder falar durante o programa aqui. Sim. Que faz parte da história dos imigrantes, principalmente dessa população muito importante para a Constituição do Brasil, né? Sim. Você sabe, Lídia, que outro dia, vendo a respeito da imigração, vi assim, o choque que os japoneses tiveram, principalmente com a alimentação, né? Porque lá a alimentação era vegetais e peixes, né? Chegou aqui, carne gordurosa, uma outra realidade. A carne está estragada. Pois é. Você tem registros dessas informações? Eu sei que os japoneses logo tentaram plantar primeiro arroz, porque era fundamental para ele, é um alimento. E mesmo nas fazendas de café, num terreno que foi destinado a eles terem a liberdade de plantar, parece que tentaram inicialmente, mas não deu certo o cultivo do arroz nesses locais, né? Sim. Mas aí tentaram também muitas verduras, né? Porque o japonês é muito vegetariano. Mas diz que aqui no Brasil, né, o pessoal não costumava consumir vegetais, legumes, né? Então, no início, eles começam, assim que eles se tornam agricultores independentes, eles passam a produzir muitos legumes e vegetais que o público brasileiro não consumia, né? Sim. Então, tiveram dificuldade na venda desses produtos, inclusive. Sim. E para onde vieram os japoneses? As cidades? Estado de São Paulo, ele já falou, porque tem uma questão intimamente ligada aí com a cafeicultura. Mas a gente vê algumas cidades no estado de São Paulo onde se concentraram os japoneses, né? Por exemplo, na região do litoral, não é?
lá na minha cidade de Bastos, aqui região de Mogi, enfim. No Paraná a gente tem também, no último IBGE foi divulgado, a cidade com maior índice de amarelos em autodeclarações para o IBGE, para o censo, foi a cidade de Açaí. Açaí. Ganhou por pouquinho de Bastos. Bastos ficou em segundo ali na porcentagem, claro, né? Mas eles começaram a focar em alguns lugares por aqui, né, seu Eike? Você sabe dizer aqui, citar algumas dessas cidades? Não, pelo que eu li, tem a Promissão, é considerado também Sim. terra natal dos japoneses, né? Sim. Ainda tem monumentos, comemorações, em todas as datas comemorativas dos japoneses aqui no Brasil. E, bom, Bastos. Sim. Bom, mais recentemente, Mogi, Mas a gente viu outro dia? Tem a Registro, Dona Lídia. Registro. Outro dia eu estava vendo que tem bastante também japoneses no Pará. E daí foge totalmente aqui do nosso eixo de São Paulo. Terceira população. Mas por quê? Ir pro Brasil, a juta, né? A pimenta. Depois que foi... Por conta da pimenta? Primeira imigração aconteceu no estado de São Paulo, mas depois, em 1928, por aí, também tem imigração lá no norte, no Amazonas, e depois também lá em Tomé Açu. Nossa, que interessante. E lá eles prosperaram com a pimenta do reino, né? Sim. E também no Amazonas foi a juta mesmo, que foi um produto que deu sustento econômico ao Estado, inclusive, né, durante período antes da guerra. Sim, que interessante. Aí, professor, a gente chega depois de alguns anos, já no momento da Segunda Guerra, em que a situação dos japoneses no Brasil começa a se agravar. Conta pra gente aí dessa época da história. Eu queria acrescentar um aspecto curioso que a senhora Lígia mencionou, que é desse interesse dos japoneses em cultivarem, né? Então eles vieram de fato para cá, para o Brasil, para cuidar da plantação de café, mas rapidamente, e quando a gente olha os trabalhos que foram feitos, né? A esposa, me foge agora, do ex-presidente Fernando Henrique, Ruth Cardoso, obrigado. A Ruth Cardoso, ela fez um trabalho muito interessante, porque ela fez um trabalho em que ela pesquisou quanto as pessoas ficavam nas fazendas. Sim. E ela identificou que as pessoas ficavam pouco tempo, né? Assim, 2, 3 anos, depois as pessoas já saíam e começavam a trabalhar nas suas próprias agriculturas, no seu próprio cultivo. Sim. E a partir disso, a partir desse momento, os descendentes japoneses passaram a ser os grandes cultivadores, né, de vários produtos agrícolas brasileiros, porque o brasileiro, de fato, não tinha, né, essa aptidão, esse interesse. Então, a parte da economia brasileira na agricultura, esse que nós chamamos de cinturão verde, às vezes, né, da contribuição dos japoneses, começa já daí. Logo depois que vem para a agricultura, toda a parte de produção agrícola começa a ser incentivada, inclusive na culinária mesmo brasileira, que a introdução de alimentos, né, vegetais que não eram tão comuns aqui no Brasil, passa a ser uma contribuição. Então, alho, cebola, outros vegetais passam a ser aqui produzidos pelos descendentes japoneses e passa uma economia importante. Então, essa distribuição pelas regiões tem a ver com onde era possível plantar. Sim, e sabe que tem alguns desses frutos aí, enfim, de vegetais e até de frutas também, que vieram do Japão com os japoneses, né? Sim. Por exemplo, lá em Bastos a gente teve o primeiro pé de poncan, uma espécie de mexerica, né? Poncan, que veio com a família Toyoshima. Tem alguns outros, né? Sim. Tem alguns outros, vocês sabem citar aí? Não. Maçã, né? Aqui. Maçã, caqui, olha só que legal. Pêssego, né? Lá em... Verdade, olha aí. Até hoje é Fuji, né? É Fuji. Verdade, maçã Fuji, olha aí. Bem lembrado. Mas agora... Família Toyoshima? Família Toyoshima que levou o primeiro pé de polcã, que trouxe o primeiro pé de polcã para o Brasil e foi plantado lá em Bastos. Hoje, na beira do Rio São Francisco, lá no Pernambuco, tem muitos japoneses plantando muitas frutas, né? Sim. Umas uvas, assim, muito bonitas, aquelas uvas gigantes. Sério? Né? Tudo feito lá na região lá de Pilar Pernambuco. do Sul.
Pilar também tem, né? Que bacana. Moscate, né? É isso, nossa, que maravilha. Bem doce, né? Então o hoje, japonês faz, né? Aperfeiçoamento agrícola. Muitas frutas. Moscato foi desenvolvido no Japão e trazido para cá. Muito interessante. Agora, mais recentemente, a gente tem também a carne bovina japonesa que está aí. Wagyu. Exato. Dá para pegar um gancho da Moscate. Hoje, né, ou atualmente, tem um vinho japonês de moscada, da uva moscate, que é premiado internacionalmente. Então, ninguém pensa em vinho japonês, né? Mas o vinho japonês feito com essa uva é premiado internacionalmente. Que interessante. As pessoas pensam em vinho italiano, vinho francês. Tem vinho japonês. Tem o vinho japonês também. Mas voltando aqui para nossa trilha da história, quando começou ali já o momento da Segunda Guerra, o meu amigo Mário, ali a situação dos japoneses começa a se agravar um pouco mais, né? Essa já é mais a sua especialidade aí, o trabalho do seu documentário. A partir deste momento, né? Conta pra gente qual foi o cenário naquele momento. Vou pegar uma cola com o professor também aqui, porque tem muito a ver com essa questão de relação internacional. Sim. E principalmente aproveitar aqui a sua audiência, o convite aqui da Jovem Pan, né? No seu comando, com o prestígio do telespectador, para falar desse momento que está sendo também revisado na história, que é justamente esse período que a gente vai abordar agora, que é a Segunda Guerra Mundial, né? O rompimento das relações diplomáticas, quais foram as consequências para os imigrantes japoneses. Foi brutal, né? Sim. Uma situação que o povo japonês que veio para aqui para cultivar e já estava contribuindo para o abastecimento, para o aperfeiçoamento agrícola, não só do estado de São Paulo, Paraná, Belém do Pará e por aí vai, mas ele foi considerado um inimigo em função dessa realidade da época, né? O Japão se tornou inimigo, né? Junto com a Alemanha e a Itália. E aqui o pobre do lavrador foi transformado no inimigo nocivo aos interesses nacionais. Então, a partir daquele momento, ele começa a ser tratado como inimigo e toda uma restrição, uma série de cerceamento de direitos começa a ocorrer, como a proibição do idioma, né, a aglomeração, 3 pessoas não poderiam falar. Os jornais em língua japonesa foram proibidos, foi proibida toda aquela comunicação que era importante para a difusão da informação. Bandeira. Bandeira. Podia ter bandeira. Quando a gente fala de aglomeração, estamos falando de coisas simples como casamento, velório, gincanas poliesportivas, que é bem tradicional, um dokai, que você correu bastante lá na sua cidade, né? E por aí vai, a locomoção com salvo-conduto. Então, naquele momento, aquelas famílias que estavam aqui para conseguir um montante para poder voltar, ele é totalmente sufocado, né? Por uma questão não só geopolítica, mas por um momento do Brasil que estava vivendo uma ditadura. Que isso é sempre importante trazer, que é pouco falado na história, que a gente estava vivendo a época do Estado Novo. Exato. Né? Então, toda uma legislação, né, professor, ela é criada justamente para legitimar aquilo que a gente traz à tona agora, que é a perseguição política e a repressão aos imigrantes japoneses no Brasil. Sim. Dá o contexto geopolítico dessa época, professor. Nesse momento, o que é interessante ver é que, assim, o Japão, ele foi na Primeira Guerra Mundial, né, aliado aos Estados Unidos. E na Segunda Guerra Mundial era adversário dos Estados Unidos. E uma das coisas que eu sempre costumo destacar com os estudantes é que o Japão não foi assim... Como é que o Japão se torna, ser aliado, por que se torna adversário dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? E um dos pontos importantes, assim, o Japão vai se tornar inimigo dos Estados Unidos porque tanto os Estados Unidos como a Inglaterra, que foram importantes parceiros do Japão e que, inclusive, incentivaram o Japão a ascender internacionalmente, porque eles tinham um conflito com a Rússia e queriam que o Japão fosse forte para poder fazer uma oposição. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão estava crescendo economicamente, estava se desenvolvendo, e aí Estados Unidos e a própria Reino Unido, né, a Inglaterra, passaram a temer o Japão. E aí passaram a criar sanções contra o Japão. Um dos elementos era o petróleo, passou a cortar o fornecimento de petróleo. O Japão dependia muito do petróleo. E a partir daquele momento, então o Japão, se esses que eram os aliados estavam passando a ser inimigos, o Japão precisava buscar novos aliados. E aí é que nesse momento a Alemanha aparece, a Itália aparece como aliados para o Brasil, né? Esse é um aspecto do internacional. Agora, do lado interno do Brasil, que acho que é interessante, que é um pouco bastidores... Aliados para o Japão. Para o Japão. Para o Japão, exato. Os bastidores aqui do Brasil é que a vinda dos imigrantes, o governo japonês, apesar desse processo de exportação de japoneses, o governo japonês sempre deu apoio para esses imigrantes. Não abandonou, falava, vai embora e pronto, né? Então, mesmo os imigrantes que vieram para cá, o governo japonês deu apoio. E esse apoio que era dado
comissão ali no governo japonês, algumas vezes era vista pelo brasileiro, né, ou pelo governo brasileiro, pelos políticos brasileiros, como processo de ocupação. Então havia esse temor também que o Japão em algum momento ia ocupar o território brasileiro, né, que não só era o inimigo dos Estados Unidos e da Inglaterra ou dos países ocidentais, mas que no caso também iria ocupar, e era um processo de ocupação do Brasil, esta ajuda que o governo japonês dava para os imigrantes, que na verdade não era um processo de ocupação, era uma ajuda, é a preocupação do governo japonês com os imigrantes aqui no Brasil. Sim, interessante. Interessante, esse contexto geopolítico, a realidade mais ali entre os japoneses que estavam aqui só querendo trabalhar, só querendo, de alguma maneira, melhorar a sua condição de vida, até para retornar. Essa era a ideia inicial lá atrás, e não podia nem se reunir, nem falar a língua. Eu sei disso, por exemplo, vi seu documentário, fui estudar um pouquinho essa época, ô Mário. Fui perguntar para minha família e tal, e aí falaram, né, meu Dichan nessa época aí, teve que pegar as coisas que ele tinha trazido do Japão, levar pro meio do cafezal e enterrar. Enterrar, né? Enterrar. Brutalidade, então, assim, né? Enterrou um monte de coisa, tipo... Livros, Livro, né? História de família, fotografia, tipo assim, tudo. Não tinha nada. O que ele tinha trazido do Japão, enterra. Porque se alguém do governo ver, vai dar ruim. E livros que eu tô falando, livros infantis até. Não era uma escola, questão, né? Escola era proibido. Sim, fecharam. Fecharam várias Quase escolas, né? 400 escolas fechadas. 400 já tinha naquela época, Meu por Deus. todo o estado de São Paulo. Foi nessa época, mesma época, que a gente teve ali, a proibição que era para os japoneses era também para os italianos e para os alemães. Foi quando teve que mudar o nome do Palestra Itália para Palmeiras, né? Só contar uma história engraçada. Claro. Assim, do meu avô, minha mãe conta e meu avô contava, que assim, nessa época havia realmente as visitas dos policiais para ver, né, fazer as vistorias. E meu avô tinha várias coisas no Japão. E aí tem um dia que teve essa batida, essa vistoria, e meu avô fazia missô, né, em casa, tinha os barris de missô. Assim. Explica o missô aí. Missô é a pasta de soja, que tem uma aparência um pouco diferente, assim, mas é amarronzada com os grãozinhos lá que aparecem, né? E era um barril grande de missô. E aí, quando viu os policiais que pegaram, jogaram, né, colocaram em sacos plásticos, jogaram dentro do barril de missô. Bom, hoje, talvez algumas pessoas conheçam a pasta de soja, fazem sopa, mas na época ninguém imaginava, parecia cocô, barril de cocô. E aí jogaram tudo dentro, e aí os policiais não foram lá ver o que tinha dentro. Eu posso complementar uma coisa interessante a gente trazer as lembranças, mas a gente fala desse momento que o governo japonês apoiou, né, os japoneses aqui e tudo mais. Mas na Segunda Guerra Mundial, houve a retirada deles, não tinha corpo diplomático. Então, a colônia japonesa, ela ficou abandonada aqui. A gente está falando de cerceamento de direitos. O que a gente está levantando nessa revisão histórica é que houve muita violência. Esse aqui é um episódio, né, que, graças a Deus, aconteceu dessa forma, mas existem casos, assim, de tortura, de espancamento, sabe, de saques, de estupro, tem um monte de coisa. E que a gente está podendo falar isso agora, nesse momento. Então, acho que assim, é importante a gente poder fazer esse contexto, mas justamente trazer as realidades que os livros de histórias não trazem hoje. Sim. Isso é um ponto muito importante até para a educação do Brasil, porque hoje falar de imigração japonesa é um tamanho disso aqui. Ele fala de caçar tomado em 1908 e depois ele fala da volta, que a gente vai falar depois, né, dos descendentes que vão embora. Mas é um dualismo que não é tão simplório assim. Eu acho que tem muito mais contexto nessa história, e isso está sendo trazido à tona, que vai explicar muito mais ainda a história da imigração a partir do momento que a gente revisa esse momento histórico da Segunda Guerra Mundial e ainda do pós-guerra, que a repressão continua. Sim. A gente vai descobrir muito mais coisa. Importante aqui para a história do Brasil. Com certeza, pediu, professor? Não, do caso de Santos, acho que é verdade. Poderia falar um pouquinho sobre isso. Conta pra gente. Só a gente fala, né, professor? Continuação da explanação do Mário Okuhara. Então, em 46 foram presos 172 japoneses, foram levados lá para a Ilha Anchieta, né? Sim. Ficou preso lá. Mas antes disso, em 1943, no dia 8 de julho, foram obrigados a retirar lá do litoral de São Paulo, né? Em 24 horas, todos os japoneses para o interior, né? Tivemos uma ordem de retirada. Japoneses expulsos de Santos. Expulsos de Santos em 24 horas. Então perderam tudo, na realidade, né? Sim. Aí foi feito um filme chamado Okinawa Santos, não sei se enxerga lá
Olha lá, dá pra ver. Okinawa Santos. Okinawa Santos. Muito bom. E também nós temos um grupo chamado um grupo do Centro de Pesquisas da Imigração Okinawana no Brasil. Sim. Capitaneado pelo senhor Akira Miyagi, né? E nós lançamos, eu também faço parte desse grupo, Sim. lançamos um livro chamado Munibushi, que trata especialmente desse assunto aqui. Sim. E todo ano a gente edita um livro sobre imigração. Para encontrar esse livro aí, como é que pesquisa, hein? Livro do Centro de Pesquisa da Imigração Okinawana no Brasil. Só para deixar claro, Okinawa é uma região do Japão. Então, uma ilha bem ao sul do Japão, né? E por que... Me passa aqui, senhor, aqui, porque a minha câmera me disseram, parece que vai focar melhor esta imagem. Passa o Instagram, né? Aqui, ó. Qual que é o Instagram? Ó. É isso? É isso. Tem edição em inglês também. Perfeito. E também o filme Okinawa Santos. Por que Okinawa Santos? Porque naquela época, quando foi retirado em 24 horas, 60% dos moradores japoneses lá de Santos era proveniente de ilha de Okinawa. Ah, entendi. Então, o cineasta colocou esse nome aí, né? O diretor de cinema, Sim. Okinawa Santos. Sim. Nós rodamos aí para fazer entrevista junto com o diretor. Foi filmado mais de 183 horas de filmagem, né? Entrevistamos poucos sobreviventes que ainda existem. Sim. Foram 585 famílias, né? Mais de 6.500 pessoas foram retiradas em 24 horas. Nossa. Agora já passaram mais de 80 anos, tem então, dos 6.500 pessoas, tem alguns sobreviventes ainda. Sim, alguns ainda que estão vivos. Vivos, né? Mas a maioria já, crianças que tinham 10 anos já está com mais de 90 anos, né? Pois é. Nós entrevistamos uma pessoa que tem mais de 100 anos, inclusive. Nossa. Mas a maioria já morreu. E tem muita gente que já está com Alzheimer e não lembra muito bem como é que foi, mas foi uma tragédia. Sim. Agora, Lídia, nessa época aí, só para contextualizar, em algum momento a gente teve até a proibição da imigração, né? Uma restrição. A gente tinha ali a cada ano chegando os japoneses e o governo até proibiu a entrada de novos japoneses também, né? Ah, sim. Teve, na verdade, começa em 1934, né? Com o Getúlio Vargas já começa a restringir a entrada de imigrantes, fazendo uma cota de 2% em relação à imigração anterior. Né? Então, foi assim, restringindo a entrada de japoneses e, evidentemente, durante a guerra é zero. Não temos imigração nenhuma e só é retomado no pós-guerra, né, 1953, por aí, que começa a vir de novo imigrantes japoneses que são chamados imigrantes do pós-guerra. Lídia, você acha que, por exemplo, você que é uma representante do Museu Histórico da Imigração, você acha que, por exemplo, hoje a gente perdeu muito do que a gente poderia ter se não fosse esse período aí de restrição dos documentos, da língua, da história? Que tamanho teria o Museu da Imigração hoje se a gente tivesse acesso a tantos documentos que foram enterrados, perdidos, rasgados, queimados? Perdemos muito, né? Com certeza, né? É que nós não temos esse volume, mas também eu acho, vejo também por outro lado, né? Esse período, de certa forma, é um período que imigrantes japoneses tiveram que passar, mas depois tem um pós-guerra muito interessante que os japoneses que inicialmente vieram aqui para trabalhar e voltar ao Japão decidem permanecer aqui, porque o Japão estava acabado, né? Arrasado. Então, essa decisão de permanecer aqui, trabalhar para o engrandecimento deste país, né? Eles optaram por isso. Essa decisão, eu acho que foi por causa dessa guerra. Porque se não tivesse isso, eu acho que muitos japoneses teriam ido embora. Teriam voltado. Né? Realmente. Então, nós somos resultado desse período escuro, né? Mas por causa disso também é que decidiram todos os nossos antepassados, né, pais e avós, permanecer aqui, trabalhar aqui, né, e viver aqui, produzir para engrandecimento deste país, sabe? Foi uma opção. Né? A comunidade saiu forte. É uma questão que naturalmente tem o rastro das suas cicatrizes, né? Pessoas que viveram essa época, naturalmente
tem os seus traumas todos. A gente vê aí alguns depoimentos, principalmente das pessoas que perderam familiares nessa época, né? Não só os presos, mas também os mortos por alguns. A gente vê depoimentos no... Como que é o nome do seu documentário? Já faz a propaganda, porque esse foi um documentário impressionante que eu assisti, por isso que o Mário está aqui. Agradeço, viu? Mais uma audiência aqui, ilustre, mas... E que retrata bem essa fase da história. Chama-se Yami no Ichinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. Tá no YouTube, tá fácil de acessar. Sim. Tem a versão em português e japonês. Sim. E que a dona Lígia falou, né? Não tinha muita escolha também, né? Sim. Não tinha muito o que fazer. Não tinha o que fazer. Volta pro Japão arrasado. Filhos brasileiros nascidos já, né? Os descendentes já eram brasileiros. Então, chega um determinado momento que assim, olha, vamos... Com todo esse trauma que aconteceu, porque essa pergunta é muito importante. O que se perdeu? Perdeu-se dignidade, né, naquela época, né? Tamanha brutalidade, a violência. O que aconteceu com a comunidade? Eles só tinha que olhar para frente, porque não dava mais. A comunidade se colocou numa posição não de afronta às autoridades, ao governo, no sentido de sobrevivência. As pessoas precisavam sobreviver e educar seus filhos. Então, isso foi uma coisa mais ou menos unânime, porque é uma questão cultural, né? De valorização da educação. Então, aqueles pais, os imigrantes japoneses, eles tomaram essa decisão. Vamos, então, preparar a próxima etapa nos nossos filhos. Isso significa o quê? Educação, né? Então, assim, não dava mais para falar da época da repressão, por ter sido muito difícil, muito brutal, violenta. E qual que era a decisão? A gente não vai poder voltar. Também não era mais ou menos... Vamos ter que ficar aqui. Acabaram todos amando A gente é um país porque a gente tem família no lugar. Sim. Então, assim, a ideia foi seguir em frente, né? E contribuir. Eu acho que o japonês teve muito disso, de colaborar, né? Sim. E, de repente, esse período que a gente fala período escuro e branco ou vazio, na verdade, ele não pôde ser colocado na época. E eu acho que tudo é seu tempo, né, Kobayashi? Sim. Tudo é um momento como assim, a gente poder falar isso hoje, talvez não pudesse ser falado 20 anos atrás, mas hoje é um momento oportuno que a gente pode fazer uma revisão de tudo isso e abertamente, né, sem nenhuma resquício de vergonha ou alguma coisa de mal-estar. Ô Alexandre, nessa época a comunidade japonesa ficou totalmente sem informações aqui, né? Ficou literalmente sem receber informações do seu país de origem, sem informações, até porque muitas dessas pessoas só falavam a língua nativa, só falavam na língua japonesa e não podia ter nenhum tipo de comunicação em língua japonesa. Imagine só, você só fala em japonês, mas não pode falar em japonês. As escolas que ensinavam as crianças não podiam também. Então a gente teve alguns anos aí que a comunidade ela só trabalhava, comia e vivia ali, se sustentava, mas não poderia ter nenhum encontro social. Não poderia nem ter um encontro de amigos. Não podia ter casamento. Não podia ter nada. E sem informações vindo de fora. Aí chegamos no fim da guerra. E aí, este momento do fim da guerra, com a comunidade japonesa aqui, totalmente no escuro. Só um aspecto que eu acho que é importante, e até tem a ver com esse momento pós-guerra, tem a ver um pouco da própria cultura japonesa e do ethos dos japoneses, né? Nós falamos que nesse período anterior havia um temor dos governantes e dos políticos brasileiros em relação aos japoneses, mas os imigrantes japoneses saíam do Japão com a ordem, assim, vamos dizer, do imperador de não causar problemas nos outros países. Então eles não vieram aqui para causar problemas, né? Eles vinham aqui e isso era... E havia um respeito ao imperador quase que religioso, né? Mas isso faz parte da cultura japonesa. Se você olhar o japonês hoje ainda é um indivíduo que ele respeita muito, que ele não quer causar transtorno, não quer causar distúrbio, né? E esses japoneses que vieram para cá também, né? E eles tinham, de fato, esse comportamento ético de não causar distúrbios, eles não estavam aqui para causar problemas, né? Então esse é um ponto bastante importante e que às vezes esse branco, esse escuro da nossa história da imigração tem a ver com isso, porque assim, eles não queriam causar problemas, eles sabiam, tinham dificuldades, tinham problemas, mas tentavam abafar porque eles não queriam causar problemas com a sociedade brasileira e fazer qualquer coisa que fizesse uma mancha para a imigração japonesa. Então, esse é um aspecto. Então, isso ficou meio apagado, né? E agora, sim, vindo para a Segunda Guerra Mundial e terminando a Segunda Guerra Mundial, nós temos esse período em que, de fato, a comunicação, até a gente fala hoje um pouco do fake news, né, 2024, 2023, e na época acontecia as fake news, só que de uma outra forma, não era pela internet, mas as comunicações que chegavam
como não eram fáceis, muitas vezes você tinha as fake news, as notícias falsas, que acabavam trazendo informações principalmente sobre a derrota do Japão ou não derrota do Japão, né, que eram os dois caminhos que tinham ali, e isso acabou dividindo bastante ali a comunidade de imigrantes aqui no Brasil e causou alguns conflitos naquele momento. Né? Esse foi um momento de cisão da comunidade. A comunidade que estava ali unida até aquele momento, o senhor aí que a partir do fim da guerra e com a derrota do Japão e com a falta de informações, se vê ali dividida de alguma maneira. Não sei em proporções, quantos de um lado, quantos do outro, mas havia ali uma parcela muito grande da comunidade que não aceitava, não acreditava de fato que o Japão havia perdido a guerra. E aí eles não aceitavam a ponto de se reunir institucionalmente, não sei se a gente pode dizer assim, e com a criação da Shindo Remei. Que vi também no seu documentário, não tinha só esta finalidade, já era uma outra agremiação. Mas está muito bem descrito no filme do Mario Kohara, né? Sim. Shindo Remei, Kachigumi e Makegumi. Kachigumi é vitorista, que acreditava na vitória do Japão. Makegumi aceitava que o Japão tinha sido derrotado. Sim. Mas isso também foi consequência desse corte de informações para a comunidade japonesa. Né? Não tinha informações, era proibido até ouvir rádio, conversar em japonês, então cada um imaginava o que estava acontecendo lá fora. Sim. Então isso, na minha opinião, foi uma das causas de essa cisão aí que criou, né? Tem até um livro, o Shindo Remei, que fala sobre a Shindo Remei, que é Corações Sujos, que popularizou, depois teve até um filme, e o documentário do Mário que trata isso de um ponto de vista mais amplo até, eu acho que entende um pouco mais das causas, né? Fala um pouco dessa época, Lídia. Do pós-guerra, né? Do pós-guerra e da divisão entre os japoneses. Da divisão, né? Então, na verdade, eu sei que nós entrevistamos uma pessoa que foi preso. Ele mesmo confessa que ele acabou matando uma pessoa que dizia que o Japão perdeu a guerra. Eles não aceitavam, por quê? Porque aceitar isso significava para eles uma pessoa, um japonês que não é de fato japonês, porque inclusive chamavam Kokuzoku, né, que é inimigo do país, né? Quem fica falando que o Japão perdeu. Quer dizer, mesmo aceitando que perdeu, eles não queriam que ficasse falando que o Japão perdeu. Não. Eles queriam, assim, que fossem mais, assim, como chama? Reticentes, né? Mais devagar com as coisas. E, então, o pessoal que era o vitorista, né? Que não aceitava esse tipo de declaração aberta de que o Japão perdeu, não aguentando isso, eles acabaram matando algumas pessoas, né? Ele mesmo confessa, e ele esteve preso na Ilha Anchieta, né? Era um senhor de 90 e poucos anos, né? O Mário até que nos apresentou, né? E, é o senhor de Marília. É o documentário, seu Hidaka. Hidaka-san, né? De Marília. Agora, uma coisa importante, assim, a gente falando desse momento, até nessa pesquisa deu para entender um pouco mais, assim, essa é uma minoria que cometeu esses atentados e eles cumpriram conforme a lei brasileira, né? Cometeram homicídios. Agora, e a Shindo Remei ficou famosa, né? Porque teve um grupo interno que acho que deveria ir para uma violência, né? Agora, existiam várias associações na época que hoje a gente olha assim, dá um certo temor, porque Liga dos Súditos, né? Mas tinham várias associações deste cunho patriótico, porque o mundo vivia os nacionalismos, né? Hoje não, as nossas associações são culturais, assistenciais, esportivas, mas na época não existia essa conotação, né? Era muito aquele momento, né? Então, quando a gente fala vitorista, a gente não pode confundir que são as pessoas que cometeram os atentados. Por exemplo, na minha casa era vitorista, mas só pelo simples fato de acreditar que o Japão estava vencendo, porque as últimas notícias que eles tinham até oficialmente mostrava que o Japão estava vencendo. Depois, com rompimento, você não podia receber uma carta. Não estou falando de internet, que hoje é fácil, mas uma carta. E assim, essa conscientização da derrota demorou pelo fluxo do tempo da época. Então, assim, levou um ano para todo mundo entender o que aconteceu. Então, assim, é muito importante sempre entender o contexto, né? Não só esse caso, que é um caso brutal, violento, mas dentro de um contexto que continuava em 46, que foi na época disso, que a repressão, apesar do momento que o Brasil vivia um momento democrático, com a eleição do Eurico Gaspar Dutra, uma nova constituinte e tudo mais, e ainda assim,
a legislação da época do Estado Novo continuava. Então, toda essa proibição demorou para cessar. Sim. Então, a colônia japonesa, nesse momento, ela vivia ela como fosse uma panela de pressão, sem informações, e aquela polarização, que a gente usa esse termo hoje, ela só cresceu. E houve, evidentemente, casos absurdos como esse. O primeiro homicídio aí, de um desses grupos aí, ligados à Shindo Remei, foi na minha cidade de Bastos. Foi Mizobe, lá. né? Exato, que ele trabalhava na cooperativa lá. Então, como ele era da cooperativa, lidava com todos os outros japoneses que trabalhavam, naturalmente, no trabalho rural. E aí, eles chegavam e conversavam com o senhor Mizobe, e ele que estava conversando com todo mundo, era perguntado, o Japão ganhou ou perdeu? Porque tá ouvindo de um lado ou de outro. E ele falava a verdade, perdeu. Mas não podia falar que perdeu, porque havia uma turma que queria honrar a imagem e o nome do imperador contra alguém que estava falando na sua convicção da época, até viciada por uma falta de informação e por tudo mais, fazer justiça. E o primeiro foi em Bastos, mas depois isso aconteceu. No total foram quantos? 20 e poucos? 23. 23 pessoas morreram por dizerem que o Japão havia perdido a guerra, e era verdade. Então é o seguinte, eu queria reverenciar esse pessoal, Mizobe, o Akiyama, que é uma liderança que perdeu a vida pensando na comunidade, mas pensando no esclarecimento. Eles tentaram fazer isso, mas assim, a gente tem que pensar que 95%, né, dona Lídia, acreditava, porque eram as informações que eles tinham. Sim. Eles não tinham como saber em português porque eles não dominavam a língua em português. Então, a delicadeza desses líderes é justamente não criar pânico. Sim. Então essa é uma coisa bem delicada que a gente consegue hoje pensar melhor, mas imagina você falar que não perdeu, e aí como é que acontece? É uma série de suicídios, teve muita coisa nesse sentido. Sim. Então eles tiveram muita delicadeza e infelizmente para grupos que acabaram, sabe, a gente tendo uma forma mais radical eles acabaram perdendo, mas foram grandes líderes, né, que merecem o nosso reconhecimento. Né? Eu acho que queria destacar que tem um aspecto também olhando em perspectiva, que é do contexto histórico que vem desde o começo da imigração, que nesse momento da Segunda Guerra Mundial e o finalzinho da Segunda Guerra Mundial ainda persistia no Brasil, que era um grande preconceito que existia contra os asiáticos e contra os japoneses em particular, né? Então esses imigrantes vêm porque, como eu falei no início, até porque os alemães e os italianos mais se pareciam. Né? Então, eles queriam embranquecer a sociedade brasileira, não amarelar. Exato. E havia um preconceito. E os japoneses, desde o início, eram considerados pelos políticos e pelo governo como um grupo da população que jamais poderia ser integrada à cultura brasileira, à sociedade brasileira, porque eram muito diferentes. Né? Comia, sei lá, peixe cru, comia outras coisas que não tinham a ver com a cultura civilizada do Ocidente. E o fato de acontecer esses episódios, né, do Makigumi e Kachigumi, acaba fortalecendo essa imagem de uma sociedade, de um grupo, né, que não pode ser adequado à sociedade brasileira porque tem esses conflitos internos. Então, tomar um pouco de cuidado para não estigmatizar também esse momento, né, que era um momento político também importante ali de preconceitos contra os imigrantes japoneses. O Oliveira Viana, eugenista, falava que o japonês era insolúvel como enxofre. Nossa. Né? Então, ele era tratado como inimigo. O senhor colocou muito bem, professor, essa questão da discriminação. Ele sofria isso por não pertencer a esse projeto de embranquecimento. Ele era insolúvel porque ele não se assimilava, ele era inimigo e no pós-guerra todos eram suspeitos de ser terroristas. Então tinha um pacote aqui para essa repressão continuar a discriminação, chamando o sujeito de quinta coluna, de como é que é? O japa, não sei o quê, e assim por diante. Então, assim, pejorativamente ficou isso na sociedade. Né? E você sabe que, por exemplo, depois disso tudo ter acontecido, né, em algum momento isso se encerrou, a comunidade japonesa, de alguma maneira, colocou um tampão em cima disso e prosseguiu. Por exemplo, eu sou de Bastos, uma cidade colonizada por japoneses. Lá pouco se fala disso, muito pouco se fala disso. Isso não ensina na escola da cidade japonesa lá, isso não ensina. Para vocês terem uma ideia, a principal rua de Bastos se chama Presidente Vargas. Até hoje, a principal rua de Bastos se chama Presidente Vargas, que
que propiciou a todos os japoneses da época sofrimento, quebra de cultura, jogar no lixo, literalmente enterrar a sua história. É uma pessoa homenageada numa cidade de colônia japonesa. Por quê? Porque os japoneses, acho que até uma questão de sabedoria, ou não sei, né? Cada um que julgue, mas Lídia, os japoneses preferiram, já diante de seu país perdeu, não consigo mais voltar, era o plano inicial, não tenho mais condições. Aqui já estou sofrendo tudo isso que o professor nos relatou agora, preconceito, dificuldade, sou enxergado agora até como terrorista. O que eu preciso fazer é olhar daqui para frente e caminhar. E a comunidade conseguiu naturalmente se reunir. Como é que você viu essa retomada da comunidade japonesa, Lídia? Eu acho que foi muito importante a educação da segunda geração. Os filhos foram mandados para cidades maiores, no caso São Paulo, né, ou Rio de Janeiro, para estudarem, porque os pais achavam que o importante era criar os filhos educando na educação brasileira, para eles viverem aqui, nesta sociedade, né? Então, foram todos educados aqui, eles mandaram crianças, né? Dr. Kazuo, Dr. Shigeaki Ueki, que foram ministros, eles saíram de Bastos, né? Kazuo Watanabe, primeiro desembargador Nikkei, né? E ele foi mandado, então, os pais mandaram os filhos estudarem em São Paulo, vieram com 14 anos aqui para estudar. Então, essa geração é que construiu toda essa confiabilidade e toda essa história do pós-guerra da comunidade japonesa aqui no Brasil. É essa segunda geração que eu acho que foi importante para a consolidação do conceito de quem são os nipo-brasileiros, né? Quem são os japoneses aqui no Brasil. Eles que construíram essa imagem, né, positiva dos japoneses aqui no Brasil. O Kazuo Watanabe veio de Bastos e escreveu, inclusive, o anteprojeto que nós temos hoje por Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. CDC. Veio lá da minha cidade. Senhor... advogado, desembargador. Pois é. Mas, como ele, tivemos vários, viu? Muitos aí notáveis. Que saíram da comunidade, né? Não só de Bastos, viu, Roberto? Só de Bastos. Puxa sardinha. Puxa sardinha, né? Já vamos entrar nessa aí. Como que a comunidade começou a impactar na cultura brasileira? A partir do esporte, por exemplo, nós temos lá em Bastos o Sensei Makakeba, que formou diversos medalhistas olímpicos. A gente começou a impactar na economia, né? Por exemplo, com os trabalhos agrobusiness, né? Exato. Agro. Senhor, a comunidade japonesa superou e começou a se integrar aqui no Brasil. Como é que você vê essa fase? Esporte que veio do Japão, mais conhecido, acho que é judô. Sim. Beisebol, apesar que não começou no Japão, mas o maior número de praticantes de beisebol no Brasil são os japoneses, né? Seus descendentes. Que mais? Karatê. Sim. Mas não só no esporte, né? Tivemos aí, como a nossa cultura tá culinária, né? Tá impactada. Culinária, sim. Culinária, cultura, né? Sim. Hoje em dia toca taiko, tambores em tudo quanto é lugar, todos os festivais. Né? Ikebana, né? Verdade. Cita pra gente, Lídia, aí, os impactos do Japão na sociedade. Do Japão na sociedade. Então, hoje, culinária, né? É o que mais, né, atingiu, Se você estiver em Salvador, meu amigo, na Bahia, você vai ver temaqueria. Uma temaqueria. Diz que no iFood, o maior pedido diz que é comida japonesa. Onde já se viu, né? Em São Paulo dizem que tem mais restaurantes japoneses que churrascaria. Já. Pois é. Passou pizzaria também, Passou pizzaria, já passou. Passou. Posso puxar sardinha pro meu lado também? Que só fala embaixo? Claro. Essa parte cultural, eu queria falar muito o trabalho da minha mãe. Opa! Porque minha mãe e meus pais são da área da comunicação e minha mãe representou por muitos anos, por 35 anos ininterruptos, na televisão brasileira, o programa Imagens do Japão. Então, que legal. Então era uma janela, né, do Japão, da comunidade, dentro da sociedade brasileira. Evidentemente, era um programa voltado para a comunidade. Mas como era um sinal aberto,
Então isso era aberto para todos os brasileiros. Então, a partir daquele momento, essa questão do sushi, do karaokê, né? Verdade. Dos concursos de beleza, tudo mais, foi um momento assim da contribuição que eu posso falar hoje, né, dos meus pais, no sentido de você apresentar essa representação nipo-brasileira. Hoje fala muito do amarelo, né? Sim. Mas é um momento muito importante que a comunidade estava vivendo. Anos 60 foi muito importante, né, professor, do intercâmbio Brasil-Japão. Anos 70, grandes acordos de cooperação. Anos 80, então, assim, foi uma coroação, né, da grande festividade, né, professor? Bom que o Mário falou nisso, professor. A partir daí, conta pra gente como é que ficou a relação Brasil-Japão e em que momento que, diplomaticamente, fizemos as pazes. Só um aspecto, acho que é interessante, antes de falar sobre o que a Lídia mencionou, sobre esse aspecto da transformação do imigrante japonês de agricultor para uma outra área, né? Área de serviços, inicialmente muitos foram para a área de comércio, depois para a universidade, né? E acho que é um ponto importante porque hoje em dia, às vezes, conversando com a minha filha, com jovens estudantes de descendência japonesa, o pessoal diz, você é descendente japonês, então você já é inteligente, né? Não, mas a gente olha do passado, as pessoas chegaram na universidade porque teve um esforço da família. Né? A família falou, não, você é o mais velho, você vai ser escolhido, você vai para a universidade. E as outras familiares ficavam trabalhando na lavoura para poder ter dinheiro, para sustentar, para alguém poder ir para a universidade. Né? E aí a pessoa conseguiu se destacar porque ela teve que se esforçar, teve que estudar, e aí ela se destacou. Mas não está no DNA da pessoa. Eu nasci descendente japonês, eu não preciso estudar matemática. No DNA japonês, eu não preciso estudar... Diga. Então, acho que... A gente, né? Faz direito é porque não sabe fazer essa conta, né? Eu acho que isso é um aspecto importante para desmistificar, né? Assim, há muito esforço por trás, há o empenho da família, né, que pôde levar. Bom, e dentro desse ambiente, né, de avanço, houve participações importantes depois da Segunda Guerra Mundial e, de novo, acho que tem um contexto internacional importante, né? Se lá na primeira metade do século XX os Estados Unidos e outros países viam, a própria Inglaterra via o Japão como inimigo, pós-Segunda Guerra Mundial, depois que o Japão é derrotado, os Estados Unidos vai buscar o Japão para ser seu aliado novamente, para conter o comunismo, né? A Rússia. E aí o Japão deixa de ser um país inimigo para ser um país aliado. E isso muda muito a percepção do governo brasileiro em relação ao Japão, que até então era também visto como inimigo, com alguém a ser distanciado, porque já havia muitos preconceitos. Mas, bom, se agora os Estados Unidos estão apoiando e quer ter o Japão perto, né, agora também o Brasil tem uma outra... Décadas... 50. Né, logo na sequência. Logo na sequência. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Em 47, a China passa a ser comunista, com a vitória dos comunistas na China. Né, aí os Estados Unidos falam, bom, não dá para ser a China parceiro na Ásia, então tem que começar uma nova potência, um novo país. E aí o Japão aparece novamente, ressurge como um aliado. E a partir dos anos 50, 52 tem um Tratado de São Francisco, que o Japão volta a ter novamente a soberania, né, e passa a ser um parceiro importante. E a partir dali, dos anos 50 em diante, o Japão passa a ter uma recuperação econômica, né? Aí o Japão, que era visto até então, ou antes da primeira metade do século XX, como um país atrasado, com muitos preconceitos, com o crescimento econômico, com a evolução econômica que o Japão passa a ter pós-Segunda Guerra Mundial, também o Brasil, os brasileiros e a própria setor privado brasileiro começam a olhar o Japão com uma certa admiração. Poxa, um país que foi derrotado, acabou, foi dizimado, né? 10 anos depois, estavam já se recuperando, né? Buscando fazer investimentos no Brasil. O Brasil buscava fazer o processo de industrialização, JK e tal, 50 anos em 5, né? E o Japão tinha lá a possibilidade de fazer investimentos. Então, começa a vir investimento já na década de 50, aqui para o Brasil, de indústria, o Brasil querendo se industrializar e o Japão buscando recursos, buscando parceiros. Então, a partir dos anos 50, já começa uma restauração, uma revitalização das relações bilaterais. Isso é uma contribuição para dar um caso importantíssimo para o Brasil. O Brasil hoje é o principal exportador de soja do mundo, né, compete com os Estados Unidos. E o Brasil só consegue exportar soja porque o governo japonês, via JICA, né, fez um projeto de desenvolvimento do Cerrado, o PRODECER, que transformou o Brasil de um país no Cerrado que não tinha nada, num grande exportador de soja. Se o Brasil hoje exporta soja para o mundo, é porque o Japão contribuiu para isso. Que interessante, interessante. Isso é de desconhecimento, né, da maioria das pessoas. As pessoas não sabem, né? Agora você falou uma coisa assim, foi feito as pazes. As pazes serão feitas agora para corrigir um erro histórico. Eu queria aproveitar, porque não sei quanto tempo nós temos ainda, né, para a gente falar essa parte do
da Segunda Guerra, desse momento tão importante, a segunda fase, mas foi desse modo que as famílias então se portaram para ficar no Brasil e colaborar e contribuir, foi isso que foi feito. E essa questão do passado foi deixado para trás, foi deixado para o esquecimento, né? Foi até uma forma até meio vergonhosa, apesar de não terem feito nada. E hoje, aproveitando a sua grande audiência, Kobayashi, estando aqui, me sinto muito confortável aqui na Jovem Pan, que meus pais sempre tiveram uma relação muito fraterna com a família Carvalho. Ah, que legal. Na época de Imagens do Japão. Dizer que agora no dia 25 de julho, então... Isso é importante, hein? Né, Explica, então, conta pra gente. Fala com o nosso ilustre telespectador. Agora no dia 25 de julho, teremos finalmente uma sessão para a reparação moral sem fins pecuniários do Estado brasileiro aos imigrantes japoneses pelas graves violações que ocorreram na Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra. É um momento tão esperado, infelizmente. Os nossos antepassados, nossos pais e avós, eles não estão mais, né? Muitos não estão mais. Mas assim, juntamente com a Associação Okinawa, a gente, depois de muita luta, muito esforço, muita pesquisa também, eu acho que tem muita gente que nos preparou para isso, teremos agora assim, um reconhecimento dessas graves violações. Eu acho que é um momento assim, de que... Acho que esses nossos antepassados podem descansar em paz. Então eu agradeço demais. Esse é um momento muito histórico na história da imigração japonesa, né? Se ele vai preencher esse período que é chamado vazio, escuro, né? E realmente agora dá uma outra revisão histórica, eu acho que vai ser muito importante, não só para as famílias, né, brasileiras, descendentes, mas para todo o Brasil. A história da imigração japonesa é a história do Brasil, e principalmente no mundo hoje de guerras, né, que a gente vive, essa é uma mensagem para o mundo, que isso não se repita mais. Então, só para falar desse momento que o Brasil tem essa oportunidade de fazer essa revisão histórica, né, isso nos comove muito, porque... Sim. Quando a gente fala da imigração japonesa, a gente fala dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então é isso que eu queria, só pra gente fazer e falar da parte legal depois, né? E eu sei que tem muito da sua atuação nisso, viu, Marcos? Eu agradeço. Só acompanhando o pouco que pude acompanhar do seu trabalho. Parabéns pela sua luta. Você, tenho certeza, tomou uma luta que não é sua individualmente, mas é a luta de uma comunidade inteira no Brasil, né? E abraçou, levou isso adiante. E que vai ser uma luta que vai ser premiada agora no dia 25 de julho. Em Brasília. De julho, em Brasília, isso vai ser... Uma quinta-feira e teremos uma transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito bem. Muito obrigado pelo espaço para poder falar desse grande momento histórico da nossa história. Muito bem, estaremos acompanhando. Vai ser um dia para ficar marcado aí, um dia de reparação, pelo menos simbólica, né? É claro que então, nada vai pagar. A comunidade japonesa perdeu muita coisa durante a guerra, né? Sim. Por exemplo, a Escola Japonesa de Santos foi tomada pelo governo, o Hospital Santa Cruz também foi tomado pelo governo, né? Mas mobilizando comunidade, políticos e tal, a comunidade japonesa recuperou a escola japonesa, né? Hoje é a Associação Japonesa de Santos, Hospital Japonês Santa Cruz. Sim. Mas ficou de lado aqueles 585 famílias, 6.500 pessoas que foram expulsos em 24 horas. Ninguém fala nada. Com 80 anos de imigração japonesa no Brasil, centenário de imigração japonesa no Brasil, foram editados vários livros grossos assim, né, contando toda a história. Se você folheia lá, não conta nada sobre esse episódio de Santos, né? Enquanto que lá nos Estados Unidos, Canadá, teve episódio semelhante, lá governo americano, governo canadense pediu desculpas formalmente, indenizou até os japoneses, né? Sim. Mas aqui no Brasil, deixou de lado. Sim. Acho que isso precisa ser reparado, né? E o ano que vem, Brasil e Japão vai comemorar 130 anos de tratado de amizade, navegação e tal. Acho que é um ótimo presente para o povo japonês, povo brasileiro, né? Com essa reparação oficial do governo
brasileiro. Sim, impressionante. A gente vai ter aí no dia 25 de julho essa reparação histórica. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que vai ser de fato um dia para ficar marcado aí na nossa história, na história da comunidade japonesa no Brasil. A gente vai acompanhar naturalmente, depois manda para a gente aí os links, enfim, as informações para a gente repercutir aqui na programação da Jovem Pan, que eu acho que é importante, né, fazer esse registro. Nada vai pagar a família de ninguém que sofreu tanto, porque todos sofreram naquela época, qualquer pessoa da descendência japonesa, mas, naturalmente, é um fato importante que vai precisar ser registrado. Passamos aí pelos primeiros momentos, a chegada dos japoneses, os primeiros desafios, o período depois da guerra, o pós-guerra, e agora eu quero já trazer mais para o dia de hoje, mais para a atualidade, este debate da relação do japonês com o Brasil. Lídia, qual o impacto que você vê aí do japonês na cultura pop, do japonês na sociedade? Fala pra gente aí, o japonês ou os descendentes dos japoneses hoje no Brasil. Isso. No museu nós temos uma ala que é de cultura pop, que legal. Nós colocamos no 9º andar, que inclusive atrai muitos brasileiros, né, jovens, eles vão lá para fazer Instagram, etc. Mas o que descobrimos é que tem pesquisadores que fizeram esse levantamento, que a cultura pop, né, muita gente dizia, por que está lá no museu, não tem nada a ver com a imigração japonesa, mas tem, porque a partir do momento em que a cultura pop foi divulgada na TV, né, principalmente Manchete, parece que foi, mas enfim, na TV brasileira, o anime, né, então Ultraman, National Kid, né, parece que começou com National Kid e Ultraman, né, hoje é Jaspion, né, parece que no Brasil tem gente que chama Jaspion, sabia? Cerveja que chama Jaspion. Então, essa cultura pop divulgada em TV brasileira criou, então, uma grande comunidade de fãs de anime, né, desses personagens que são heróis do bem, né, dos oprimidos, né? E aí dizem que acabou naquele instante uma certa assim, tendência a bullying que existia no pós-guerra, né? Nós japoneses, ou descendentes de japoneses, sofríamos um pouquinho assim na volta da escola. Tinha gente que falava, né, japonesinha, olho puxado, sei lá o quê. Né? Esse tipo de pequenos bullying, né, acabou no momento em que todos aqueles heróis entraram na TV e foi divulgado para uma classe grande de jovens, principalmente crianças, né? Então, essa era a importância da cultura pop na imigração japonesa. Interessante isso, né, professor? Como a arte pode impactar a realidade, né? E esse fenômeno é tão importante que preocupou um professor norte-americano chamado Joseph Nye, que trouxe até um conceito novo chamado soft power. Por quê? Porque depois que acabar a guerra ou a disputa entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, começava a se pensar, bom, como é que a gente pode influenciar o mundo? E não era mais por meio das armas, né? E aí, esse pesquisador, esse professor norte-americano, percebe que o Japão conseguia ter uma penetração em vários países, né, de uma imagem positiva sem usar arma nenhuma. E um dos elementos que ele percebe que vai contribuir para isso é exatamente o chamado J-pop, né? Assim, a cultura japonesa, que vai com o mangá, que vai o karaokê, que vai os dramas, né, os doramas japoneses, por aí vai. E isso vai criar uma imagem muito positiva. E isso vai favorecer não apenas a diminuição do bullying, mas vai favorecer, por exemplo, a entrada das marcas. Os carros japoneses, os eletrônicos japoneses passam a ser bem vistos, né? Então, o peso da cultura nesse aspecto positivo tem reflexo não só numa relação social, mas inclusive na economia e na política internacional. Como é interessante isso, como a cultura pop pode chegar a abrir um caminho para relações comerciais, né? Relações sociais, melhorando a relação entre as pessoas. Senhor Eiki, você sofreu algum tipo de bullying, discriminação? Acho que a maioria dos japoneses, né, descendentes, acho que bullying assim de chamar de japa, olho rasgado, esse tipo de coisa assim, né? Sim. Mas naquela época... E você sente que melhorou isso mais recentemente? Acho que sim. Como a professora Lídia,
Alexandre também disseram agora, né? Acho que esses heróis japoneses, mangá, anime, acho que mudou também a forma de brasileiros olharem japoneses, né? Antigamente era samurai e tal, coisas do história, né, passada. Acho que tecnologia, Jaspion, National Kid, acho que jogou para frente, para o futuro, acho que a imagem do Japão, né? Concorda? Em parte. Porque eu acho que, assim, existe isso aí, existe até hoje, né? Eu acho que até, assim, a gente tem uma certa dificuldade de falar disso, porque foi muito complicado também você ser chamado aí de olho rasgado no meio da rua, ou você deixa pra lá, ou você resolve de outra forma, né? Mas, assim, o que eu acho que é importante... Depende do temperamento. Eu acho que os ecos do passado ainda estão por aqui, né? E a gente tem... É que aqui a comunidade não quer, como o professor falou, ele não quer desagradar. Então, assim, existe injúria racial. Existe bastante também. O bullying existe. Só que a gente não conseguiu discutir. Talvez esse momento seja muito importante para quem está assistindo, principalmente uma nova geração. Eu até queria cumprimentar essa nova geração que se mobiliza nas redes sociais. Bruna Aiso, Ana Ricari. Tem uma galera maravilhosa que tem um desprendimento muito diferente da gente. É geracional também. Então eles têm uma facilidade de falar de representatividade amarela, que é o termo, né? Que a gente não usava, tá sendo usado de uma forma positiva, né? De uma maneira assim mais suave, né? De conscientização. Então eu acho que assim, isso é muito importante, você ter informação, né? Eu acho que essas referências são muito importantes, né? Isso é a identidade, um herói com traços orientais, né? Isso aqui, realmente, você tem uma identidade, né? Muito grande. Mas eu acho que essa possibilidade de falar que essa nova geração está fazendo pelas redes sociais está sendo muito importante para tudo isso. Então, isso tem que ser continuado, né? Juntamente com a cultura, fazer esse alinhamento, eu acho que aí é uma fórmula importante para mostrar como é um exemplo claro de que, assim, os imigrantes não estão totalmente integrados, apesar de ter, assim... Tem dois momentos aí, vamos colocar. Primeiro que é a chamada minoria modelo, né? Então, de um lado, no passado éramos vistos com muito preconceito, hoje temos uma pressão contrária, né? O japonês tem que fazer uma boa prova de matemática, o japonês tem que ser bem colocado socialmente, né? Então, essa é uma pressão que acontece que não está no DNA da pessoa, não é porque nasceu com DNA japonês que tem que ser bem... uma boa nota em matemática, por aí vai. Então, temos... E um outro exemplo muito claro, assim, na faculdade onde eu trabalho, tem alguns descendentes de japoneses, e quando a gente tem ali 3 ou 4 que se reúnem, fala, nossa, já está a comunidade aqui. Mas se reúnem qualquer pessoa ali que não são asiáticas, não é nada, é simplesmente alguns amigos que estão lá, né? Então a gente percebe que assim, nós estamos integrados, né? Mas às vezes ainda aparece, né, esse conceito de que não somos totalmente brasileiros. E nasci aqui, falo português desde que nasci, né, assim, acho que o Mário e todos nós aqui, mas não somos totalmente brasileiros de alguma perspectiva. Você é um exemplo aqui. Você é um nipo brasileiro aqui, competente, fazendo essa representatividade. Isso é muito importante para a sociedade. Eu acho que esse espaço na comunicação que falta, né, a gente tem muitos em outros setores, mas na comunicação, nas artes, né, em todos os aspectos, ele é muito importante. Então, assim, o trabalho que você faz, ele tem um impacto muito importante como referência para ter uma geração, né, a todos nós que podemos revisar isso, mas para uma nova geração, ele é muito importante ter essa referência. Então, eu acho que é isso que a gente tem que amadurecer, né, para poder seguir, melhorar uma sociedade como a nossa. Eu fico agradecido. E aí, ouvindo isso que conversamos aqui, me vem a discussão que a gente está tendo hoje, por exemplo, em relação à representatividade dos negros. Porque há quem diga que isso é uma besteira, de que a gente não tem que ter super-herói negro, de que isso é discurso woke, não sei o quê. Meus amigos, a gente tem a clara manifestação aqui dos nossos colegas, como isso ajudou a comunidade japonesa, a imagem da comunidade japonesa ao longo dos anos, né? A partir dos anos 80, imagino que isso se popularizou no Brasil. Será que se a gente tivesse o mesmo acontecendo desde 1980 aqui no Brasil, com a comunidade negra que sofre um preconceito até muito maior de discriminação, a gente não teria uma sociedade mais madura, mais evoluída em relação a isso? Não é? Verdade. Por isso que eu acho que não é uma besteira, isso é uma necessidade, a gente precisa ter representatividade em todos os lugares, seja nas artes, seja na política, seja nos cargos de direção, de poder, cada vez mais a gente precisa disso, porque eu acho que não é nem até
para quem se beneficia, por exemplo, de um lugar de destaque. Sim. Mas é para um sem número de pessoas, do outro lado da tela, que não serão conhecidos, que começam a enxergar em um cargo de destaque uma possibilidade. Opa, aqui há uma alternativa para mim, porque se alguém como eu chegou, logo poderei chegar também, e aí as pessoas abrem um leque de oportunidades, né? Eu acho que tem esse impacto importante, né, Lídia? Sim. A gente tem que ter uma sociedade plural em todos os lugares, né? É verdade. Eu acho que a história da imigração mostra isso, né? Que a integração foi importante. Hoje, até o Mário né? Mas são muitas pessoas que são casadas com brasileiros, né? Sim. Então, hoje, uma geração que não distingue muito pelo aspecto físico, né? Exato. Mas eles carregam essa história, né? E essa integração que está acontecendo nas nossas próximas gerações, eu acho que é muito importante e significa também o sucesso da imigração, né? A imigração que foi integrado aqui a esse país, assim como todos os outros, né? Sim. Espanhóis, italianos, todos se integraram aqui. Então, eu acho que essa integração, que é a riqueza do Brasil, né? Exato. São vários povos integrados, vivendo harmonicamente. E aí esta integração tem gerado também alguns números interessantes, né? Porque vieram os japoneses e depois retornaram alguns desses descendentes ao Japão, os chamados Dekaseigs. É isso? Está correta a pronúncia? Isso. Dekaseigs, não é isso? Que são os descendentes japoneses que retornam ao Japão e com eles muitos brasileiros, casados, por exemplo, né? E hoje a gente tem uma comunidade brasileira gigantesca no Japão. Não sei os números aqui em absoluto, mas cerca de 200 mil, não é isso? 200 mil brasileiros no Japão. Quantos, mais ou menos, descendentes a gente tem no Brasil, Lídia? Segundo o último censo do IBGE, 2.700.000. Que legal, é muita gente. É muita 2 gente. milhões e 700 mil de descendentes no Brasil. Ou seja, a gente começou a misturar. Vai brasileiro para o Japão, o japonês está aqui integrado já na sociedade, fazendo essa miscigenação, né? Você é mestiço ou não? Sim. Eu também, por exemplo. Então, a gente já é fruto da mistura, né? Do Brasil com o Japão. Da integração, né? E eu sou mestiço de japonês com paraibano. Então, você imagina, comia lá o gohan na casa da Bachan, com onigiri, e na casa da vovó comia lá a comida nordestina, um baião de dois. Você está falando dessa coisa da integração, dessa coisa da cultura. Tá tendo um fenômeno agora, muito interessante, o professor falou do soft power, que os brasileiros descobriram o tal do city pop, que são músicas dos anos 80 do Japão, né, meio Aor, tudo mais. Sim. E que tá viralizando. Então tem até festas de city pop, eu fui numa delas, né? Músicas assim que o pessoal... Os brasileiros sem ascendência estão dançando ao som de city pop. Então, quer dizer, aquilo que era restrito ao intercâmbio Brasil-Japão, aquilo que vivia, isso está virando um hype aqui. Vamos lá, hein? Como acha? Intercâmbio. Um sonzinho lá. Você falou de intercâmbio. Você falou de intercâmbio Brasil-Japão. A gente teve uma fase, eu não sei como está isso hoje, mas uma fase muito interessante de um intercâmbio de brasileiros que iam trabalhar por 3 meses no Japão. Como é que chama isso? Arubaito. É isso, não é? Isso. Arubaito, justamente que os pais japoneses mandavam os filhos para... Não, vai lá, passa 3 meses. Não é, a finalidade não é econômica. Esse trabalho que você vai ter lá é só para se sustentar nesse período, mas vai conhecer a cultura. Interessante também isso, né, professor? Isso muda muito. Eu tive a oportunidade de levar meus filhos, minha família, em 2016, se não me engano, para o Japão. E mudou muito a perspectiva de você ter esse jovem indo para o Japão, conhecendo o Japão, conhecendo um pouco mais as raízes dos familiares, porque até então eles nem sequer tinham muito interesse sobre o Japão, mas ir ao Japão e conhecer, isso muda muito, né? Tem uma questão da identidade, que é um tema importante, né, para a gente aqui. Nós somos brasileiros, mas ao mesmo tempo temos relações com a cultura japonesa, e essa construção da identidade é uma construção, de fato, né? Ninguém nasce assim, japonesinho desde pequeno e morre japonesinho. Não, ele nasce e ao longo da vida vai se construindo identidades. E essa experiência de ir para o Japão, né, o Arubaito, ajuda muito na construção da identidade e saber quem a gente é, né, cada um de nós. Sim. Meu pai foi Dekasegi. Ele sim, trabalhou no Japão por muitos anos, inclusive, voltou para o Brasil, hoje está no Brasil. Mas, assim, foi um movimento de muitos brasileiros que foram para o Japão trabalhar. Início dos anos 90, imagino ali. Chegou a mais de 300 mil, né? Você falou 200, mas chegou a mais de 300 mil. Já tivemos mais, né? Tivemos um boom, assim, de brasileiros indo trabalhar no Japão. Esse movimento, por exemplo,
falando de Bastos novamente, não fica bravo. Não fica bravo, não. A gente brinca que lá tem 20 mil habitantes em Bastos, mas tem 5 mil bastenses no Japão. Entendeu? Por conta disso, seu Eike. Então, o Japão tem 47 províncias, né? Uhum. E todas as províncias têm associação aqui no Brasil. Sim. Então, no caso de Okinawa, chama... Tem 47 associações aqui no Brasil? O único país no mundo, fora o Japão, tem representante de todas as províncias do Japão, é o Brasil, né? Então, eu sou de Okinawa, então era a Associação Okinawa Kenjin do Brasil. Kenjin quer dizer proveniente da província de Okinawa. Sim. Mas com essa mixigenação, tal, essas coisas, né? Brasileiro trabalhando no Japão, japonês vindo para cá, casado com brasileiros, tal, e mesmo descendente de Okinawa casa com descendente de outras províncias. Então, qual província que você pertence? Né? Já misturou. Acaba não existindo mais, né? Aí eu fui visitar outros Kenjinkais, outras associações em outros países também. Em Washington, por exemplo, nos Estados Unidos, lá tem a Associação Okinawa. Não fala mais Associação Okinawa Kenjin de Washington. Kenjin quer dizer proveniente de província de Okinawa, né? Então, a Associação Okinawa de Washington, nós fomos recebidos pelos negros, chineses, coreanos da Associação Okinawa. Nossa, que interessante. Muito interessante. Então, eles lá admitem pessoas que gostam de cultura de Okinawa, que querem saber mais de Okinawa, que quer pesquisar sobre Okinawa, cultura de Okinawa e tal, eles admitem todos. É porque a gente tem essas províncias e peculiaridades em cada uma delas, não é isso? Pode citar algumas interessantes, assim, para a gente conhecer? Então, o caso que caracteriza cada província? Umas 2 ou 3. Okinawa clima de Okinawa, para começar. É tipo tropical, né? Igual São Paulo, assim. Enquanto em Hokkaido é muito frio, as coisas, né? Então, o pessoal de Okinawa é mais aberto, mais liberal. Inclusive, voltando um pouquinho na época de imigração, teve muito problema com imigrantes okinawanos, porque eles eram tratados como escravos, né? E o pessoal de Okinawa não aceita esse tipo de escravidão. Então, fugia muito de... Se rebeliavam contra a escravidão. Das fazendas, né? Então tinha muita reclamação dos fazendeiros e tal. E por causa disso, em 2 ocasiões, o governo do Japão proibiu imigrantes okinawanos para o Brasil, porque não fixava numa fazenda, né? Então tinha muita reclamação dos fazendeiros. Entendi. Então essa foi a origem de criação, inclusive, de Associação Okinawa Kenjin do Brasil, para contrariar o governo do Japão, né, dessa proibição, acabar com essa proibição. Interessante. Companheiro, você está falando dessa contribuição da imigração da colônia japonesa, né, comunidade japonesa no Brasil. A gente vê isso nas artes marciais. A gente vê mais brasileiros hoje, né, praticando, por exemplo, eu pratico Kendo com a minha filha. Lá na associação, puxa a sardinha, né? Associação da província de Kagawa. Eles alugam tudo mais. E assim, já metade. Até mais, em alguns dojos, né, academias, mais brasileiros sem ascendência. Não os nipo-brasileiros, né? Então, assim, é muito forte. O interesse do Brasil pelas artes marciais, assim, é enorme, né? Mas você vê, por exemplo, eu não sou profundo conhecedor, mas eu sei que o judô tem o estilo europeu e tem o estilo japonês, né? E os brasileiros medalhistas, todos eles mais adeptos ao estilo japonês, à escola japonesa, né? E é interessante que eles não são descendentes. Então você vê um brasileiro lutando com o estilo, com a escola japonesa, ganhando medalha para o Brasil. É interessante. Diz que o Brasil é a maior população de judocas do mundo. Que interessante. Incrível. E é uma modalidade, mais do que o Japão, né? E é uma modalidade introduzida pelos imigrantes japoneses. E o número de medalhas que o Brasil tem, o maior número de medalhas é de judô.
Que interessante, verdade. No karatê tem o Francisco Filho, que fez história no Japão. Ele ganhou o campeonato que só o japonês ganhava. Francisco Filho de Karatê Kyokushin. Ele é uma lenda, né? Ele é personagem de PlayStation. Ah, é? Personagem de... Exatamente. Brasileiro, né? É o brasileiro, Francisco Filho. Fala, professor. Não, eu acho isso muito bacana, porque o que a gente percebe é que nessa integração, e isso que é o que penso que é interessante, né? A gente não tem a distinção, assim como um não descendente japonês pode tocar taiko, pode fazer karatê, judô, e não há distinção disso, né? Sim. Que a gente, né, como descendente, a gente possa também ir dançar samba e ninguém achar estranho que um japonês dance samba, que a gente possa jogar futebol e não achar que porque é japonês, olha um japonês jogando futebol, olha um japonês dançando samba, não. Acho que podemos ter essa integração. E quando tem, vira uma notícia, né? Nossa, olha um japonês jogando futebol. Eu me lembro, eu sou São Paulino, quando era criança tinha o Sandro Hiroshi. Nossa, aquilo era uma notícia, japonês jogando futebol. Jogando bem. E falando em futebol, a gente tem também essa integração Brasil-Japão, porque a gente teve uma mudança muito relevante no futebol japonês depois da ida do Zico para lá, né? Escola, no futebol japonês. Eu fui professor de português para muitos jogadores que vinham para o Brasil treinar e eu ensinava português para eles. Que Brasil. Que legal. Que legal. Interessante. Gente, a gente está caminhando para a reta final aqui do programa. Eu queria explorar um pouquinho mais de cada um de vocês nas suas instituições. Quero começar aqui com o Museu Histórico da Imigração Japonesa. Professora Lídia, conta pra gente um pouco do trabalho do museu, o que está disponível para as pessoas que quiserem ir lá visitar, onde está, como faz para, se precisa ou não agendar, enfim. Conta pra gente, professora Lídia. Bom, o Museu Histórico da Imigração Japonesa foi fundado em 1978, né, em comemoração aos 70 anos de imigração japonesa. Isso porque os primeiros imigrantes estavam já envelhecendo, falecendo, e eles acharam que se não deixar aqui a história dos japoneses, tudo isso vai desaparecer. Então, o japonês tem essa tendência de querer preservar a história, né? Esse legado tenta passar para outras gerações, para ninguém esquecer o seu passado, né? E assim, o museu, então, preserva e conta a história da imigração desde a chegada do imigrante até os dias de hoje, que é a cultura pop, né? Que nós temos aqui, que comentamos. Mas essa história toda é contada o museu fica dentro do prédio Bunkyo, que é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, ocupa o 7º, 8º e 9º andares, né? E ele está aberto de terça a domingo, né? Quarta-feira o ingresso é gratuito. E, na verdade, nós temos recebido, depois da reforma que fizemos, em 2018, iniciamos uma reforma desse museu, que então tem mais de 40 anos, e começou, então, a ter muito mais público, né, visitando. Nós também favorecemos escolas a visitarem, né? Tem vindo ônibus, assim, para visitarem e também distribuímos também ônibus para escolas da periferia poderem ter a oportunidade de conhecer um capítulo da história do Brasil, que é a história dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. Que interessante. Fica o convite aí para você que não conhece ainda, ir lá visitar o Museu Histórico da Imigração dos Japoneses do Brasil. Tenho certeza que vai encontrar coisas incríveis lá. Doutor Eiki Shimabukuro, presidente, ex-presidente, eu falei para ele que não existe ex-presidente, sempre presidente e conselheiro da Associação Okinawa. Fala pra gente um pouco do trabalho da associação. Tem um Instagram, não é isso que eu divulgo aqui? É o @AOKB, falou para nós sobre esse livro aqui que está aqui comigo. Põe na fechada, Vitinho, isso? Explica pra gente rapidamente sobre esse livro, Eiki. Bom, esse livro então é editado um volume por ano, né? Já tem 10 anos. É sobre pesquisa de imigrantes, principalmente pesquisa de imigrantes descendentes de okinawanos, né? Sim. Diferente de livro didático, eu falo que são livros sobre heróis anônimos, né? Sim. São pessoas mais próximas da gente. A gente entrevista cada pessoa para colocar aí, né? Não são pessoas que não aparecem no livro didático. Não são pessoas famosas, mas que mudaram a imigração, a história nossa. São pessoas mais próximas. Muito interessante. Vamos na 3 aqui, Vitinho. Olha que interessante, a gente tem imagens da época, você acha que não pega não? Mas ó, aqui é uma família, essa família que está aqui, na época da evacuação compulsória, mais conhecida como expulsão, lá dos imigrantes japoneses em Santos. E é em português e em japonês.
também. Meu amigo Mário Okuhara, fala pra gente do seu trabalho, divulga o seu documentário, faz o convite para o dia 25 de julho. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Muito obrigado, Nelson Kobayashi. Trabalho excelente. Estender meus agradecimentos a toda a equipe, né, a diretoria, a emissora que é Jovem Pan. Sim. E também agradecer você que nos acompanhou até agora. Uma mesa muito rica, muito diversa. Agradecer meus pares aqui. Sim. E o documentário que produzi em 2012 continua no YouTube, chama-se Yami no Ichinichi, mas o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. É mais fácil. E reiterar o convite, no dia 25 de julho, então, às 2h da tarde, estaremos na sessão plenária do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Comissão da Anistia, que irá realizar, então, o ato de retratação, uma reparação moral sem fins pecuniários à comunidade japonesa no Brasil. O evento será transmitido pelo YouTube, né? O link será fornecido pelo Ministério, e agradeço, então, a sua atenção, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. E professor Mário Okuhara, aliás, Okuhara já não falou. Professor Alexandre Uehara, que está aqui conosco, já participa aqui na programação da Jovem Pan, professor especialista em relações internacionais. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez o convite, sempre um prazer participar aqui dos programas, das entrevistas, falar um pouco mais sobre o Japão e sobre a Ásia. Foi um prazer estar aqui nessa mesa. E eu creio que o ponto assim, que eu acho bem importante dessa conversa que nós tivemos é porque, como foi falado aqui, é que assim, nós temos que pensar na história do Japão, dos imigrantes, né? Sim. E neste momento, até com o evento do dia 25, nós temos que pensar o futuro das relações Brasil-Japão, né? E durante o meu processo de professor ao longo da vida, uma das coisas que eu sempre me preocupei foi fazer com que, né, mais pessoas pudessem conhecer e dar continuidade a essas relações, né? Então, dentro da faculdade hoje, o que a gente tem feito é preparar novos pesquisadores, novos professores para dar continuidade e aprofundar o conhecimento e ampliar as relações entre o Brasil e o Japão. Eu creio que esse é um ponto fundamental. E fica o desafio para os jovens, né, que estão aí. Não nos deixem aqui sozinhos, né? Venham fazer parte deste grande trabalho que é ampliar as relações Brasil-Japão. Muito bem. Dessa maneira, a gente encerra o Linha de Frente desse fim de semana, um Linha de Frente especial sobre os 116 anos da imigração japonesa. Muito obrigado, professor Alexandre, Mário, Eike, Lídia, que estiveram conosco abrilhantando este debate. Foi um prazer estar com todos vocês. Aprendi muito, espero continuar acompanhando o trabalho de cada um individualmente. Eu vou lá visitar o museu também. Acompanharei a sessão no dia 25 de julho. E muito obrigado a você que esteve conosco aqui na audiência do Linha de Frente. A gente volta na semana que vem, mais uma vez, com muitos assuntos especiais para você. Muito obrigado, até mais, fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.